Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Vida Italiana. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, hoje teremos uma participação especial e o assunto do vídeo vai ser sobre tradução de documentos na Itália, tá ok? Eu vou chamar uma pessoa, uma convidada especial hoje, e ela vai falar tudo sobre esse assunto e ela vai explicar pra gente todas as nossas dúvidas. A melhor pessoa para responder isso é a Eliana Vitiello, então eu vou chamar ela para que ela possa responder todas as nossas dúvidas. Então, minha gente, chamei aqui a Eliana Vitiello. Gostaria muito que ela se apresentasse para vocês, que ela falasse um pouquinho dela para vocês. E agora eu passo o bastão para ela. Então, Eliana, conta um pouquinho de você, o que você faz e um pouquinho sobre o seu trabalho. Boa tarde, primeiramente, obrigada pelo convite. Imagina, obrigado você por ter aceitado o nosso convite, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Eliana Vitiello, sou titular da Vitiello Traduzione Legale, sou tradutora na Itália desde 2014, tradutora juramentada, inscrita no Tribunal Penal de Roma, também na Câmara de Comércio de Roma. A gente atua basicamente com documentos voltados à cidadania italiana, as nossas traduções. E estamos aí. Show de bola. Então, Eliana, você tinha comentado comigo também que você é formada em advocacia, mas no Brasil, certo? Também... Sim, eu sou advogada desde 1993. Muito tempo. Uau! Nossa, que legal, bacana. Eu vim para cá em 2007, né? Continuei atuando mesmo à distância por um bom tempo e depois eu me inscrevi no tribunal como tradutora juramentada e aí o tempo... Aí eu tive que dar uma paradinha, né, com o direito e continuei aí com as traduções e estamos até hoje levando adiante a Vitiello Traduzione. Você tem a sua empresa desde quando na Itália? Eu atuo desde 2014 e a empresa foi criada em 2016. A gente atua através de uma equipe, nós temos uma equipe de tradutores e desde então a gente tem feito aí esse trabalho sempre cada vez mais voltado para a cidadania italiana, né? O nosso público é basicamente o brasileiro que vem para a Itália para obter aí o reconhecimento da cidadania italiana. Então a gente acabou se especializando, né, em cidadania. E eu fico feliz porque, para quem não sabe, né, a Eliana ela é nossa parceira, a gente gosta muito dessa parceria. E a gente indica ela para muitas pessoas. E um dos medos das pessoas é: mas eu não falo italiano, como é que eu vou falar com ela? Eu falo, não. Muita gente me pergunta se eu sou italiana. E o engraçado é que, acho que pelo nome, né, porque eu sou também de descendência italiana, e muitos clientes, eles começam a tentar falar italiano, é muito interessante. Aí eu falo: você é brasileiro? Pode falar português. Né? Felizes quando eles descobrem que eu sou brasileira. Sim, a primeira coisa que eles me perguntam, primeiro eles me pedem a indicação, aí eu falo de você, falo que eu fiz, e como a maioria das pessoas sabe que eu falo italiano, então as pessoas acham que eu falei com você em italiano, e eu falo, daí a pessoa fala, tá, mas ela fala inglês, alguma coisa assim, eu falo, ela é brasileira, pode ficar tranquilo, pode falar em português com ela que tá tudo certo. E isso é bom também, você reconhecer a sua cidadania também, então você é ítalo-brasileira. Eu sou de descendência italiana, né, meu bisnono, inclusive agora eu acabei de terminar uma tradução de uma parente de São Paulo que nem sabia que era minha prima, me procurou pelo e-mail. Quando eu abri o e-mail, eu vi que o bisnono era o mesmo. Nossa, que legal! Esse mundo da cidadania italiana é incrível, né? Você descobre parente que você nem imagina. Sim, um monte de surpresa legal, né? Então, eu sou de descendência, né, italiana, mas a minha cidadania, na minha naturalização, eu obtive através do casamento. Então, né, eu queria falar um pouquinho, né, sobre o que as pessoas mais me perguntam, né, que seriam sobre a tradução na Itália, se
deve fazer na Itália ou deve fazer no Brasil. Então, eu chamei justamente você, né? Porque além da nossa parceria, ainda tem a questão de que eu confiei os meus documentos para você. Você fez nossa, você fez muito rápido, fez com muito carinho, a gente gostou muito do seu trabalho, tanto que a gente decidiu, né, se tornar parceiro. E eu acho que você é a melhor pessoa para responder essas questões que muitos dos nossos seguidores, inscritos perguntam. Acredito também que você vive recebendo essas perguntas, né? As E é isso que eu principais gostaria... perguntas que fazem. Sim. Exatamente. Às vezes é simples, mas às vezes o modo de falar também dificulta, né? Eu não tenho propriedade para falar, então por isso que eu chamei você para que a gente possa responder essas perguntas, né? E a primeira pergunta seria como funciona a tradução na Itália, que tem a tradução feita no Brasil, a tradução feita na Itália, mas eu queria saber de você como que funciona a tradução feita na Itália. Bom, vamos lá. Como funcionam as traduções feitas na Itália? As traduções feitas na Itália, o tradutor ele deverá comparecer diretamente, pessoalmente, no tribunal, né? Ou no tribunal, ou perante o notário, ou perante o juiz de paz. Nós nos dirigimos sempre no Tribunal Ordinário de Roma. Devemos levar conosco o documento original, a tradução e um verbal de juramento. Então, esses documentos eles vão ser grampeados. Então, aqui está o documento original e a apostila, a tradução e depois, por último, o verbal de juramento. Que nada mais é do que uma espécie de ata com todos os dados identificativos do tradutor, o tipo de documento e a língua, né? A língua de origem, a língua de destino. E esse documento aqui, ele será assinado, seja pelo tradutor, que pelo funcionário lá do tribunal, o cancelliere, né? Esse funcionário tem fé pública, então ele vai assinar, ele vai carimbar e vai dar ao documento um número, né? Então, esse número, ele vem registrado no livro que eles têm ali. Então, esse documento se tornou um documento oficial, um documento com valor legal para que possa ser entregue no seu processo administrativo, judicial. Então, nós temos no verbal de juramento, o tradutor, ele vai... tem ali uma fórmula, né, de juramento, onde ele se compromete, se responsabiliza civilmente e penalmente pelo conteúdo traduzido, né? Então, o documento ele tem que ser traduzido com base no conteúdo original, ele não pode fugir disso, né? Ele não pode alterar nada. E uma tradução juramentada é uma tradução completa, né? A gente vai traduzir não somente o conteúdo textual, como também todos os carimbos. Tem que fazer a tradução de todas as informações, inclusive os carimbos que tem no documento original. Os carimbos, as assinaturas, tudo, né? E ele se compromete ali com a verdade, né? Então, nada mais é o juramento do que um comprometimento com a verdade. Ele vai se responsabilizar e incorre aí numa possível pena, né, uma sanção penal civil em caso de declarações falsas, por exemplo, né? Então, é um trabalho de bastante responsabilidade. E o tradutor juramentado é feito o quê? Ele tem que fazer um juramento perante algum órgão para poder ser um tradutor juramentado? Não, ele tem que se inscrever, né? Geralmente o tradutor ele se inscreve no tribunal ou na Câmara de Comércio, mas isso para que ele possa ser um TTU. TTU é um consulente técnico de ofício, então é aquele perito que irá colaborar com a justiça em caso de necessidade. Por exemplo, ele vai ser chamado no tribunal para que possa traduzir um ato, ou ele vai ser chamado para que possa participar de uma audiência. O tradutor juramentado, para esse tipo de ato, né? Então, o tradutor juramentado que vai
fazer o juramento de um documento para uso em órgãos públicos na Itália, ele não precisa ser inscrito, né? Ele pode ser uma pessoa que conhece a língua e se compromete ali e dizer a verdade com relação àquele conteúdo traduzido. Então, ele não precisa ser inscrito. O tradutor inscrito é o tradutor que vai também ter a incumbência, quando necessário, de colaborar com a justiça na qualidade de intérprete, de tradutor, colaborar com os juízes, com promotores. E assim, muitos me perguntam, né, qual que é a diferença da tradução feita no Brasil, qual que é a diferença da tradução feita na Itália. Eu até fiz um videozinho há um tempo atrás. Ah, sim, eu vi. É exatamente aquilo que você falou. Espero que esteja tudo certo do que eu falei, mas gostaria que você também falasse um pouquinho. A principal diferença é com relação à apostila diária, né? Porque quando o documento ele é emitido no Brasil, a primeira coisa que o cliente tem que saber é que é necessário a aposição da apostila diária, que é esse documento aqui, que vem atrás, né, do documento original, e que hoje em dia, desde 2016, ele é aposto pelo cartório ou tabelião de notas. E esse documento, ele vai ser utilizado para que o documento possa ter validade internacional. Então, é muito importante. Se o documento não contém a apostila diária, ele vem sem a apostila diária, ele não é válido, né? Então, a pessoa não pode usar. O que acontece com as traduções? Se a tradução é feita no Brasil, nós vamos precisar aí de 2 apostilamentos, porque a tradução foi feita lá. Então, para ser reconhecida, para se tornar um documento oficialmente reconhecido na Itália, precisa também de uma apostila. Diferentemente ocorre quando você vai fazer a sua tradução na Itália. A tradução vai ser elaborada na Itália por um tradutor italiano, né? Então, você vai precisar de uma única apostila, aquela do documento original. A apostila na tradução feita na Itália é dispensada, né? Dispensável, você não vai precisar dela. É bem isso que as pessoas também fazem confusão, e é importante salientar, como você mesmo falou, que o original, independente da tradução, tem que estar apostilado, né, no Brasil, porque esse documento, se você for fazer tradução no Brasil, ele vai ter que ter apostila para fazer a tradução e depois apostilar de novo. Se você for fazer na Itália, o documento original ele tem que estar apostilado, porque chegando na Itália vai ser feito apenas a tradução. Você falou, né, que você é advogada no Brasil e que vocês, né, acabaram se especializando ali em cidadania italiana, então vocês conhecem bastante do processo. Eu queria te perguntar se, por exemplo, porque as pessoas que pedem as traduções com você, elas vão confiar os documentos delas em você, né? E eu gostaria de saber se você, já que você tem toda essa carga, todo esse conhecimento, se você faz como se fosse uma pré-análise ali dos documentos, para que não tenha nenhum problema depois que você traduzir e de repente a pessoa não tinha corrigido alguma coisa que precisava. Eu queria saber se você faz algum tipo de análise antes da sua tradução nos documentos dos seus clientes. Uhum. Bom, geralmente quando o cliente chega até nós, ele já vem ou com assessor ou com advogado, que vão fazer a análise deles, né? Uhum. Então, quando o documento ele chega para ser traduzido, ele já foi analisado. Mas, muitas vezes, existem erros materiais até mesmo na apostila. Isso é muito importante, porque o advogado ele não vai ver o documento após o apostilamento, já chega direto para o tradutor. Então, a gente desenvolveu assim, um olho clínico e consegue detectar erros materiais, principalmente nas apostilas. Mas não só isso, né? Bom, se a gente detecta esse tipo de erro, o cliente ele vai ter a possibilidade de refazer antes de nos mandar, né? Porque nós damos início com os PDFs. Não significa que nós podemos jurar os PDFs, as cópias. Sim. Mas nós damos início com o PDF. Isso é muito importante para otimizar o trabalho. O fato de ser advogada, claro,
Mas não somente eu, as meninas também, apesar de não serem advogadas, elas conseguem detectar erros, sim, alguns erros materiais, alguns erros de matrícula, alguma informação ali errada no confronto da matrícula e do texto, que fala o número do livro, número de páginas, às vezes tem algum errinho ali que elas conseguem detectar. Também alguns outros erros que poderiam causar algum tipo de problema, mas quando acontece isso, a gente já conversa com o advogado, com o assessor, porque geralmente não são erros grandiosos, né? relevantes, Detalhes. Porque eles analisam bem, a gente trabalha com pessoal bem competente nessa área e eles analisam bem. Que bom que você analisou meus documentos e não achou nada errado, porque foi tudo eu que fiz. Não teve advogado, não teve assessor, não teve verdade. nada. Então, quando o cliente, isso mesmo, quando o cliente vem sozinho, a gente tem que prestar mais atenção, é verdade. E graças a Deus deu tudo certo, né? Eu fui reconhecida, tá tudo certo. Graças a Deus. E uma dúvida, você falou que tem alguns erros na própria apostila? Sim, às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo bobo, né? O documento é certidão de casamento de fulano. Aí na apostila tá certidão de nascimento, né? E o cliente, ele não percebe, porque depois da apostila, ele não vê a hora de se livrar, né? Eu nem olhei as minhas apostilas, então eu sei do que você está falando, porque depois que apostilou... É muito importante olhar as apostilas, porque os cartórios, eles têm um excesso, né, de demanda. Então, eles, às vezes, erram. Eu já tive que solicitar uma certidão nova de num caso, né, foi bem no começo ainda, eu estava solicitando a certidão de casamento da minha avó, e bem no título estava a certidão de nascimento, e daí depois vinha todo o texto... que às vezes você não percebe, né, porque a gente não percebe. Então, assim, a gente faz uma pré-análise, né, para ajudar também, né? Até para a gente entender a linha. Uma coisa que acontece muito, e isso as meninas são espertas, elas fazem geralmente a árvore genealógica, né? Quando chega a documentação. E às vezes falta um documento, ela só fala, Eliana, tá faltando o documento tal, vê com o cliente, entendeu? Que legal. Então, isso é importante. É isso aí, graças a Deus os meus documentos deu tudo certo, e você que fez as traduções, né? E eu queria até te perguntar uma coisa e deixar claro também para as pessoas uma coisa que me ajudou bastante. Bom, eu juntei todos os meus documentos, estava tudo preparado para fazer, né, a apostila em Curitiba, porque eu moro em Curitiba, né? Estava muito caro. Eu mandei tudo para minha prima em Santa Catarina, então, ó a logística do negócio. E daí ela fez os apostilamentos para mim, e daí eu entrei em contato com você para você fazer as traduções para mim. E o mais incrível é que você falou que a DHL ia buscar para mim os documentos. Então, assim, para mim foi maravilhoso, porque eu não precisei pedir para minha prima enviar, para depois eu enviar para você. Não precisei pedir para minha prima enviar para você. Então, assim, você fez tudo para mim. Você pegou o endereço dela e a DHL foi lá retirar os documentos. E, que nem eu falei, para mim foi perfeito, porque eu nem ia com os documentos para a Itália, eu ia pegar os documentos depois na Itália, quando eu fosse fazer o processo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa comodidade, né, essa tua vantagem que você tem se tratado aí com a DHL, né, para você falar um pouquinho, que eu acho que é interessante também as pessoas saberem que é super cômodo, né, na minha opinião, é maravilhoso. Então, a nossa empresa, ela tem aí um contrato com a DHL já há bastante tempo. A gente disponibiliza esse serviço como um serviço adicional. O cliente, ele pode ou não optar por esse serviço, e se ele optar, nós pensamos em tudo para ele, né? Então, a única coisa que ele precisa mesmo, é ler o nosso informativo, que é um pouquinho grande. E ali nós explicamos detalhadamente como o cliente deverá proceder na montagem da pasta para que possa ser enviada para a gente, né? Então, é muito importante, são várias coisas ali que ele tem que fazer para evitar que os documentos eles parem na alfândega e retornem, né? Então, existe uma série de coisas que
está lá no nosso informativo, e quem nos contatar vai receber o nosso informativo. E é bom ler certinho para não ter nenhum problema. Sim. São vários detalhes, né? E aí a pessoa fica já com a documentação preparadinha, com os invoices já impressos, para que possam ser entregues ao correio da DHL, que passará na casa do cliente no dia em que o cliente escolher. Terá 4 horas para passar, então ele vai escolher o dia e a faixa horária. Aí o correio vai lá, retira e traz para a gente em 4 dias. Maravilha. Mais ou menos. A gente faz serviço não só no Brasil, mas Estados Unidos também, em qualquer país do mundo, né? Então, existe essa comodidade. Ou então um cliente está na Holanda, está na Alemanha, está na Espanha, a gente manda retirar, traz para a gente faz a tradução, o juramento e depois devolve, sempre com a DHL. E eu lembro que eu li também, né, esse contrato, e eu lembro que tinha também um valor de seguro, né, caso tivesse algum problema. Sempre segurados, sim, são sempre segurados. O nosso valor, muito embora a gente coloque no informativo também o valor sem o seguro, para o cliente optar, a diferença é de 4 euros, com seguro e sem seguro. Não compensa. O problema é que no Brasil, né, em caso de extravio, que nós não nos responsabilizamos, e isso deixamos claro ali no nosso informativo, nós apenas auxiliamos o cliente na preparação da documentação e oferecemos a comodidade de fazer o invoice para ele. Então, em vez do cliente entrar no site, fazer o invoice, nós que vamos fazer, né? Sim. Mas a empresa Vitiello não se responsabiliza em caso de extravio, em caso de danos no documento, porque eu não posso me responsabilizar por isso, né? Mas a gente se utiliza aí de um valor de seguro, e esse valor é de 4 euros, e o seguro de documentos é de R$1.000, né? É um seguro baixo, mas é o seguro que eles oferecem. Caso o cliente queira fazer um seguro do valor real da documentação que ele gastou, ele tem que se dirigir na DHL e declarar aquele valor gasto, né? E fazer um seguro maior. Ele tem essa opção também, só que ele vai pagar um pouquinho mais. Eu acho que era isso. Bom, as perguntas que eu tinha eram basicamente essas, né? Queria finalizar agora, queria saber se você tem alguma coisa a acrescentar, né? E queria te agradecer muito por você ter disponibilizado seu tempo. Eu sei que o seu tempo é precioso, que é difícil você estar aqui, mas eu agradeço de verdade, e agradeço porque os nossos seguidores também, os nossos inscritos, eles vivem me perguntando, e eu achei que a melhor pessoa para responder a você. E fico feliz que você tenha respondido e que você tenha dado esse tempinho aí pra gente. E queria saber se você quer acrescentar alguma coisa, se dizer também que quem quiser entrar em contato com você, eu vou deixar o teu e-mail aqui na descrição desse vídeo. Então, a Eliana faz traduções juramentadas na Itália. Ela é maravilhosa, ela fez os meus documentos, deu tudo certo. Quem quiser, é só chamar ela ali no e-mail que eu vou deixar na descrição. E chega de falar, eu vou deixar você falar, né, se você quiser acrescentar alguma coisa aí. Não, eu só me coloco à disposição, né, do pessoal que queira esclarecer alguma dúvida. Às vezes tem dúvidas, traduzir no Brasil ou na Itália, e quer saber as vantagens, então a gente está sempre aí ligada, está sempre à disposição para responder qualquer tipo de pergunta. Lembrando que a tradução não é só preço, né? Então, que o cliente tenha esse tipo de consciência, né? Então, tem que analisar bem, né? O profissional, procurar as referências desse profissional, né? Principalmente, Sim. Se ele tem ou não boas referências, procurar sempre, sempre, sempre. E é isso. Eu me coloco à disposição, eu e a minha equipe. Nós agradecemos esse convite, né? Eu, em nome da equipe, agradeço, e estamos prontos aí para atender todos os seus seguidores, né? Da melhor maneira possível. Maravilha, maravilha. Muito obrigada, Eliana.
Quem tiver alguma dúvida também, deixa nos comentários. Se eu não souber responder, eu corro, pergunto para a Eliana, ela me ajuda, a gente responde aqui nos comentários. E se quiser também entrar em contato com a Eliana, como eu já falei, né? O contato da Eliana vai estar na descrição aqui do vídeo e vocês podem entrar em contato, que ela já falou que ela vai estar à disposição. Ok, muito obrigada. Obrigada a você. E a gente se vê numa próxima aí, né? Quem sabe as pessoas não pedem para você voltar com mais dúvidas, né? A gente faz um outro vídeo. Eu Beleza? volto. Beijão, Eliana. Muito obrigada. E até mais. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau.